Gil, repete aí, só pra eu entrar essa parte do making off. Você tá linda, parecendo 20 anos, tá? Uai, bizarro, eu estou jovem mesmo? Sim, você tá jovem mesmo. Deve ser minha Vamos lá. equipe de make-up. É. Ei, gente, Desirê aqui para mais um episódio do Conta Mais, a realidade sem filtro. Hoje eu tô com um verdadeiro herói da vida real. Um cara que saiu do fundo do poço, risco de vida, e conseguiu vencer o que hoje as famílias têm mais medo, as drogas. Dependente químico, droga pesada, às vésperas de fazer um assalto. Ele desistiu ou foi desistido, né? Quem foi o anjo que estendeu a mão para esse cara? E hoje ele é o exemplo aqui na comunidade Dom Bosco, em Juiz de Fora. Seja muito bem-vindo, Leandro. Desirê, obrigado. Obrigado a todos. Bom, contar um pouco da minha história, né? Um pouco da minha e história. que a gente estava conversando. A nossa ideia é que você inspire, porque a gente tende a jogar, o ser humano de uma maneira geral tende a jogar a toalha quando passa algum desafio. E você chegou. Se não fosse isso, hoje provavelmente ou você estaria preso ou morto. Pois é. E aí, imagina a sua família, a sua situação. Mas eu vou querer saber desde o início. O Leandro tem 57 anos e há 25 ele tá limpo. E faz um trabalho incrível, mas a gente vai saber tudo daqui a pouco. Vamos lá. Leandro, como é que você entrou nesse mundo das drogas? Com quantos anos? Como é que foi? Olha só, nós somos da família lá de Três Rios, né? Somos de Três Rios e meu pai adoeceu e tivemos que mudar aqui para Juiz de Fora. Depois de um tempo, meu pai estava internado, veio a óbito. E a gente era uma família dependente do pai. Dependente emocionalmente? Emocionalmente de tudo, né? Tudo. Meu pai era o pilar da casa, né? Quantos filhos? Era eu, minha irmã e o meu irmão também. Somos três. Né? 3. E a sua mãe? Isso. E minha mãe ficou muito triste e começou a beber. E a gente tinha uma vida média, sabe assim, e classe média. E minha mãe se tornou viciada no álcool. E começou a vender tudo. Tudo de dentro Tudo de casa? dentro de casa que a gente tinha, ela começou a vender. Tudo. Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 16 anos. 16? Isso, 16 anos. E para quem tinha tudo dentro de casa na época, quando eu morava em Três Rios, a gente não tinha nada o que comer. Não tinha nada. E eu cheguei a morar em Búzios. Eu morava em Búzios, lá em Jeribá. Eu era caseiro da família, junto com a minha mãe, era caseiro da família Comendador Levi Gaspariano. E esse problema com a minha mãe, né, com o álcool, acabou a gente saindo de lá, devido ao alcoolismo dela. Então, peraí, você veio pra cá com o seu pai, Isso. ele faleceu, sua mãe já é dependente químico do álcool, né? Correto. Foi trabalhar em Jeribá. Isso. E foram os 3 filhos. Isso, correto. Só que não deu certo, devido à bebida, com o tempo, uns 2 anos lá, retornamos aqui para Juiz de Fora. Aí foi muito difícil, né? E minha mãe sempre com essa questão de bebida, e depois o cigarro fez ela ficar acamada. Ela ficou durante 7 anos numa cama com oxigênio devido ao cigarro, o tabaco, que ela fazia o uso direto do cigarro. E isso tudo nas costas dos 3 filhos, Isso. vocês 3 unidos ali. Isso. E aí quando é que você... Aí foi meu refúgio, né? Meu refúgio foi buscar preencher um vazio. Né? É como se você não tivesse uma segurança, um exemplo Isso. dentro de casa. Aquilo foi normal você Foi uma ter. lua de mel, na realidade, né? No início, as pessoas não têm noção, né? No início, quando você experimenta a primeira vez qualquer substância, é uma lua de mel. Você está ali com ela ali. Mas essa lua de mel foi ficando muito difícil para mim. Você é o mais velho? Tem minha irmã. A sua irmã é mais velha? Isso. Aí vem você, meu irmão. seu irmão, você é o mais novo. Todos chegaram a usar? Não. Só eu. Só você? Só eu. E as pessoas, assim, eu cheguei a trabalhar numa indústria e as pessoas assim, fica assim não, cara, bom,
vamos arejar um pouco a cabeça. E saía na hora do almoço, aí usavam a maconha, né? Começou com a maconha, Isso, né? a gente sempre começa na leve, né? As pessoas começam, ninguém começa a usar droga sozinho, ninguém. É companhia. Sempre a companhia. Por isso, para sair tem que ter uma ajuda também. E foi assim, né? Você ficou quanto tempo como usuário? Uns 8 anos. 8 anos, Isso. foi no fundo do poço. Foi. Eu usava cocaína. De manhã cedo, olha, era 7 horas da manhã lá na indústria, eu já bebia cachaça, levava coquinho para beber lá de manhã. E aquilo foi trazendo problema para o meu trabalho. Eu trabalhava com cola, eu já estava deixando o serviço para ficar cheirando cola. Nossa, e aquilo você começou usava... começou a trazer transtorno lá na empresa. Aí, às vezes eu pedia a minha esposa para sair, que eu tenho meu filho, Marcos Vinícius, de 24 anos, tem a Paloma, e tem uma netinha que é filho do Marcos Vinícius, a Sofia. A Paloma tem quantos anos? A Paloma tem 24 anos. Se acelerado. Vamos voltar. Então você estava lá, você já era casado nessa época? Isso. Porque você começou a usar... Se você tem 25 anos que você está limpo, aquelas que não sabe fazer conta. Me explica quando você começou a usar e quando você casou. Como é que foi isso? A sua... Na época era namorada, era esposa? Não, então, olha só. Eu comecei a usar mais a maconha, direto, com ela. Com ela não, quando eu estava morando com ela, né? Uhum. Só que depois eu vi que a maconha era só de manhã para relaxar e já não estava surgindo efeito assim para festa. Não é para uma festa. Aí eu fui para uma festa com a galera e falou, pô, tem um pó aqui, experimenta, você vai gostar. Eu falei, mas isso aí, cara, não fica legal para mim. Eu tô acostumado com maconha. Não, experimenta isso aí, você vai gostar. E eu caí na maconha e depois caí na cocaína. E, Leandro, é engraçado, né? Assim, é o que a gente escuta, eu não tenho, né, essa experiência, mas para te levar para o buraco tem um monte de gente, mas para te tirar? Para tirar é difícil. É engraçado que, assim, todo o dinheiro que eu tinha, que eu recebia, eu fazia coisa errada na empresa para obter dinheiro para comprar a droga. O que é fazer coisa errada para obter dinheiro? Pegava algumas coisas para vender, fazia algumas coisas. Mas isso era errado? Claro. Para você vender dentro do trabalho. E eu pegava você chegou a roubar? Da empresa. Sim, furtar, né? Furtar na empresa para vender aqui fora, para comprar. E chegaram a te pegar? Não. Mas aí minha casa toda sexta-feira, aí as pessoas, vai ter churrasco lá. Eu fazia churrasco sábado e domingo. Sábado e domingo, aquele montão de gente lá em casa, eu gastando dinheiro e a casa ficava cheia. E a sua esposa aceitava isso? Não aceitava. Eu falava para ela sair. Eu falei, pô, dá uma volta, vai sair. Aí quando ela saiu, eu usava Você tá com droga. ela até hoje? Não. Aí eu usava droga para ela sair. Aí quando ela voltava, eu já estava alucinado, eu estava drogado. Aí eu arrumava briga com ela. Pô, você saiu, não sei o quê. Eu que mandava ela sair para eu usar droga. E você já tinha filho nessa época? Já tinha. Mas a gente sempre fica assim, poxa, se acontecer isso comigo, eu vou parar. Se isso acontecer, eu vou parar de usar. Quando ela engravidou, eu falei, poxa, assim que meu filho nascer, eu vou parar. Que é o mais velho. Que é o mais velho. E foi nada, assim que ele nasceu, aí que eu, usei mais ainda. Vamos festejar. Aí chamava todo mundo lá para casa, festejar. Até que um dia, né, ela não aguentou tanta briga, né? Ela falou assim, vou embora. Eu falei, então vai para sua mãe. E ela foi, sempre obrigava, falei, então vai embora, vai para sua mãe, vai embora. E ela foi. Com os 2 filhos? Com o Marcos, era só o Marcos. Era só com o Marcos Vinícius. Ele era pequeno. E quantos anos ele tinha? Tinha 1 ano, talvez 1 ano, mais ou menos. Aí ele foi junto com ela, embora na mesma rua, né? Falei, tá pertinho, vou lá ver ele, tranquilo. Mas eu pensei assim, se ela for embora, vai ficar melhor para mim, que eu vou usar bastante, vou trazer todo mundo aqui, meus amigos vão vir aqui, vai trazer, vai ser uma maior festa. E ali foi o meu pesadelo. Que eu achava que ia ser uma festa, foi um pesadelo, porque ela me dava um apoio, e ela estava trabalhando, também me ajudava na casa, e eu me vi sozinho na casa. E com o tempo, eles mandaram embora lá da empresa. Falei, nossa, vou pegar esse acerto, vou arrumar a casa, vou dar uma geral na casa, vou trazer. Os seus furtos? Não. Só que eu era meio sem juízo lá na empresa, sabe? A droga fazia isso, mudava meu... chegou uma época lá na empresa lá, que eu estava precisando de dinheiro. Né, que eu tinha já programado com os caras aí, para fazer um churrasco em casa.
Aí foi quem que ligou, não sei se ligaram lá para a empresa lá, me procurando. Só que o telefone era do lado da mesa do encarregado. Eu atendi tal, e a pessoa desligou. Não sei se era a Renata mesmo, né? Que é o nome da minha ex, né? Ela desligou e eu continuei. Por que isso que aconteceu? Aí, sabe, aí todo mundo parado assim me olhando, mas não tinha ninguém na linha. Eu fingindo Você que tinha alguém. mentindo para poder mentia. sair. Eu falei assim, pô, o que aconteceu? Mataram meu pai? Aí todo mundo ficou parado, o encarregado parou, ficou me olhando assim. Falei, onde que foi? Aí eu desliguei, aí fiquei quieto assim, fui lá para a sessão em que eu trabalhava, né? Aí o encarregado veio atrás de mim, o que aconteceu, Leandro? Eu falei, meu pai. O que é? Mataram seu pai? Eu falei, mataram. Meu pai Com é a cara mais policial, limpa. né? Aí eu chorando, Chorando? chorando. Falei, mataram meu pai. Lá em São Paulo, meu pai é policial, mataram ele lá em São Paulo. Você não tinha medo nem de descobrir que seu Não, pai já tinha ido? não, não. Aí, como é que você vai fazer? Você pode ir embora? Eu falei, mas como é que eu vou embora? Vou fazer o quê? Eu queria ver ele, não tem condições. Aí, Falso! demais. Aí o que aconteceu? Eu fiquei lá, fui pro vestiário, né? Aí eu fiquei lá, falei, poxa, tomara que eles venham atrás de mim aqui. Eu fiquei quieto, assim, cabeça baixa, assim. Aí entrou no vestiário, voltou. Aí o encarregado falou assim, nós chamamos ali, reunimos as pessoas, nós arrumamos dinheiro para você. Você aceitou. Eu falei, é isso que eu queria. Era isso? Você era. queria dinheiro? Olha a ingenuidade aqui. Sabe o que eu achei? Que você queria só sair. Não, Você queria o dinheiro, arrecadar. arrecadar um dinheiro, que era de passagem, para eu gastar. Quanto você arrecadou na época? Deu pra né? comprar o quê? Assim, você lembra mais ou menos? Droga, né? Não, mas quanto de droga? Muita? Você fez Bebida, droga e carne, essas coisas, churrasco. e botou. Aí fiz isso em casa. E eles descobriram que era mentira? Não descobriram. Agora Não vão descobrir. Agora vai. Agora eles vão descobrir. Agora que você matou seu pai. Que chega, né? E sem um pingo de remorso, né? Não. O que a droga faz, né? Que a pessoa, né? Transforma a pessoa. Faz a pessoa manipular. Você vê quando você é abordado na rua, o cara conta uma história. Conta uma história. Se der bobeira, você tira a roupa e dá pra ele. Se tira a carteira, dá pra ele. Assim é manipulação. A sensação que eu tenho que ser até você chega num ponto que você acredita naquilo que você tá falando. É doido. Verdade. É. Mas você chegou já a assaltar assim? Me passa tudo, me dá o celular? Não, isso não. Mas olha só. Aí eles começaram a perguntar a respeito do meu pai lá na empresa. E perguntando, onde que foi, como é que foi a situação. Falei, gente, eu tenho que arrumar arrumar um álibi, alguma coisa, para apresentar eles lá, né? Aí eu peguei, vi um jornal. Bandidos que mataram o policial foram presos. Falei, é isso que eu queria. Eu peguei o jornal e levei lá para a empresa. Falei, que mataram meu pai, graças a Deus foi preso. Aí eu falei assim, mataram, agora foi preso. E agora? Eu falei, não, agora os amigos do meu pai vão fazer o serviço, eles vão apanhar na delegacia. Não conheço ninguém, isso foi só mentira. E aí mesmo. você foi, Isso. e que se dane o seu filho, a sua esposa na casa da mãe, você nem lembrava que eles existiam. Tá na lua de mel com a droga, é assim. E quando passa o efeito, no dia seguinte, a ressaca moral, como é que é? É depressão, né? Depressão, eu falei, nossa, que burrice. Que burrice. Por que eu fui gastar esse... Olha, se você tiver R$100 aqui, se você pegar um pó e cheirar o 100, se tiver 500 na carteira, em 1 hora esses R$500 vão embora. E aí você fala, mas que burrice que eu fiz. Mas não vou adianta fazer que isso. você volta a fazer. E faz de novo. E faz de E é novo. muito difícil. Como é que é sair? Como é que é sair? Não é uma mágica. Não é a mágica. Não é a mágica. É a realidade. O que é... Você, em especial, né? Você teve uma ajuda de fora que te livrou, inclusive, de uma situação muito complicada. Foi né? sim. Eu fiquei desempregado. Depois eles Dessa mandaram empresa que você enganou. Isso. Aí mandaram embora. Eles devem estar aliviados até hoje de ter livrado de você. Eles mandaram embora. Mas eu trazia até cola para algumas pessoas, sabe? Eu dava cola. Teve uma vez que eu fui lá pro lado de chácara, foi um amigo meu. Aí tava cheirando cola, né, da empresa, eu levei cola, eu cheirava e nunca tinha cheirado. Falei, pô, cheira cola é muito bom, cara, cheira aí. E a gente andando para ir numa cachoeira lá em chácara lá. Aí passou uma viatura, a gente passou a lata fora, né? Vi uma poeira.
Aí continuando andando, o sol pegando, a gente cheirando a cola. E esse meu amigo desmaiou no meio, E no aí? meio da estrada. E eu percebi que a viatura estava vindo. Aí eu chamando ele, ele não acordava. Aí eu, com sacrifício, com muita dificuldade, peguei no colo, joguei pela cerca de arame, no meio do mato, e pulei pro mato e fiquei lá agachado lá também. Aí depois ele acordou, né? O que aconteceu? Eu falei, não, rapaz, você doideira, você pulou a cerca aí, não sei, eu tô tentando te acordar aqui, sei que pulou a cerca. E ele tudo sujo de terra, sabe, tudo sujo. E ele ainda tá na droga ou tá limpo? Não, ele tá limpo Tá também. limpo Ele tá também? limpo, ele tá limpo. Ele continuou, né, e depois eu saí, eu fiquei com a consciência pesada um pouco Que sobre foi isso. você que foi levou eu, ele, como verdade. fizeram com você. Não, na realidade eu apresentei ele mesmo, né? E acabou ele saindo, eu saí, depois ele ficou, sabe, aquilo me deixou triste, mas graças a Deus ele também acabou saindo. Eu fui mandado embora, aquela lua de mel que eu pensava, né, de ficar dentro de casa, tranquilo, sem ninguém perturbar, poder usar, aquilo se tornou um pesadelo, porque eu fui mandado embora, o dinheiro que eu peguei da empresa, gastei tudo, não arrumei a casa, não comprei nada para o meu filho. E você pagava aluguel ou não? Não, era um barraquinho mesmo, era telha e de placa. Aí o que aconteceu? Aonde? Aqui atrás, na frente, Aqui no melhor. Dom Bosco. Isso, aqui mesmo. Aí cortaram a luz de casa. Olha só, era uma lua de mel. De repente ficou um terror. Cortaram a luz. E eu não tinha nem alimentação. Não tinha alimentação, não Seu tinha luz. irmão, a sua irmã fugiram de você? Não é fugir, ninguém quer problema. Ninguém quer problema com viciado. Eu falo aqui, ó, essas pessoas que andam na rua, esses viciados, são pessoas sem face. Ninguém olha no rosto deles. Ninguém. São pessoas sem face. Ninguém olha. Você está passando assim, vê um ou outro vira a cara. Você acha que a pessoa desiste porque ela tenta ajudar o outro, mas acaba desistindo? Ou realmente essa pessoa, o viciado, é um revés da sociedade, realmente não tem face? Realmente não tem face e a pessoa que... A mãe, os familiares adoecem. Adoecem. Estou dizendo que adoecem. Viram codependente também. E tem pessoas que quando... Já aconteceu também da pessoa parar de usar, aí a pessoa ainda reclama, né? Você não sai mais de casa, sabe? Antes a pessoa saía, fazia bagunça, você não sai de casa, só fica enfurnado dentro de casa. Então é complicado. Complicado. E nessa época que eu fiquei sem luz, passando um aperto lá em casa, lá, a minha tia que mora na frente, né, você citou, né, sobre parente ajudar, uma vez que eu não tinha nada do que comer. Ela falou assim, você que tem um cachorro lá, joga essa comida fora. Tinha no prato lá, joga fora, que não dá pro seu cachorro. E eu comi. Você comeu a comida que era pro cachorro? Pro cachorro, comi. De fome? De fome. E você não tinha que comer, mas continuava usando droga? É a opção. Tem pessoa que usa drogas, a pessoa fala, o fulano ali é sem vergonha. Não é, né? Vocês já notaram o quanto aumentou a população de rua? Não são de senhores como antigamente, são jovens que se perderam no meio do caminho, sonhos, tudo se perdeu. A pessoa fala, isso é falta de vergonha na cara. Será que é? Você deixar o conforto da sua casa, do seu parente, ter um banho, ter uma água quente, ter um teto, comida para morar na rua. Será que realmente é falta de vergonha na cara? Não. É o vício. É o vício. O vício é destruidor. Destruidor. E eu passei por isso. Né? E uma vez eu fui procurar um emprego. Aí o cara falou assim, vem aqui no distrito, não tinha um tostão. Fui a pé lá no distrito industrial e voltei. E conseguiu um emprego? Eu fui a pé, o cara chegou lá e falou, já me conhecia da minha história, eu já sabia da minha história. Aí não te quis? Não. Aí ele falou assim... Mas como que ele sabia da sua história lá no distrito? Você tá aqui no Dom Bosco? Então, porque eu trabalhava no distrito. Você ficou famoso lá. Na indústria. Aí o cara falou assim, levava um pneu, colocava 2 para vender, fazia... Então, assim... E ele falou na sua cara, eu não quero você porque você é usuário? Não, falou assim, você já aprontou muito. Eu sei que se eu te colocar aqui é o seu nome e o meu. O seu nome já está sujo, você vai sujar. Esse mesmo que falou isso comigo, uma vez que eu estava na Rio Branco, e eu encontrei, eu estava vindo correndo. Né?
Aí veio a sirene da ambulância passando na Rio Branco. Eu vi ele, eu chamei ele para conversar. Ele achou que a polícia estava vindo atrás de mim. Ele, não, fica perto de mim não, que a polícia está vindo. O que você fez? Eu falei, nada, não, você é doido depois. Eu estou correndo. Aí ele viu E que era você ainda ambulância. era usuário. Era, isso, mas ele viu que era, depois ele viu que era ambulância, né? Então não tinha Ficou nada. com vergonha? Ficou com medo e com vergonha. É. E aí eu acabei, fui lá no distrito, ele não arrumou. Eu falei, poxa, vou ter que descer a pé, eu vim aqui com essa tensão, né, pensando que ia arrumar um emprego para mim. Aí ele, então toma aqui, eu te dou um dinheiro, você vai, mas não vai usar porcaria não. Eu falei, não, tranquilo. Aí eu vim embora. O que você fez? Você usou? Não, Não, você pegou o peguei um ônibus mesmo. Aí chegando aqui, o 515, eu fazia o ponto final em frente, como é que chama aquele negócio ali? Dorione, tem o Instituto Dorione, isso. E ele parava aqui embaixo aqui. Eu subi no ônibus ali, eu vi aquele montão de dinheiro na mão do trocador. Aqui meus olhos até brilhavam, né? Eu falei, caramba, hein, rapaz? Esse é o momento, hein? Aí eu falei com um cara ainda, né? Encontrei, falei, rapaz, vamos lá no Dorione, esperar o ônibus chegar, a gente faz o trocador. Tá cheio de dinheiro lá, vamos. Aí falou, então vamos, você vai mesmo? Eu falei, vou. Ele falou, você vai mesmo, Garbeiro? Eu falei, vou. Porque eles me chamam de Garbeiro. Quando a pessoa me chamava de Leandro, eu falei, aí, vem encrenca. Vem encrenca. Aí me chamam de Garbeiro, aí já sei que é mais tranquilo. Aí eu estava lá em casa, lá, numa fome danada. Eu já tinha conversado com o Renato, eu conheci o Renato nessa época. O Renato, que é da associação aqui. Da ABAN. Isso, da ABAN. Explica o que é a ABAN, para as pessoas conhecerem. A ABAN é uma associação cultural Amigos do Noivo, né? Por que Amigos do Noivo? Porque os amigos do noivo que preparam a festa, que ajudam o noivo, a noiva, por isso tem esse nome. E a gente tem vários projetos sociais, tanto aqui no bairro Dom Bosco, Jardim Casabranca também, em Paraíba do Sul. Tem vários projetos bacanas. Eu atuo também aqui na rádio, e também Virou radialista. Isso. E também na dependência química. Um grupo de Você ajuda a cortar as pessoas e... Isso. Você já salvou muitas vidas? Eu me salvei. Como? Como? Então, quando eu tinha esse propósito na cabeça de assaltar ônibus. Porque quando você vai fazer uma treta dessa, você pode ir preso, você pode ser baleado, você não sabe o que te espera. Coisa boa, não é? E essa pessoa falou assim, vou lá em casa e depois eu te chamo aí. Aí eu conheci o Renato. Você já conhecia o Renato? O Renato, quando eu vi o Renato, né, falando de igreja, eu falei, isso aí é bobo, isso aí vai ser fácil de arrumar dinheiro. Eu falei, Renato, poxa, eu tô sem luz, tô precisando de dinheiro, tô sem comida, tô precisando de dinheiro, você não me arruma dinheiro, não? Aí ele, por quê? O que foi? Não sei o quê. Eu falei, não, eu era usuário. Não, você quer dinheiro para usar droga, né? Eu falei, não, pai, que é isso? Eu parei, manipulando, né? Eu falei, não, parei, não mexo com isso não, rapaz. Ele falou, não, me dá então a conta de luz que eu pago. Nossa, aquilo me deu vontade de esganar ele, cara, quando ele falou isso, que eu queria o dinheiro dele, eu não queria que ele pagasse uma conta. Né? Aí ele falou assim, vamos fazer melhor. A minha casa é de trás do fundo da igreja ali, da igreja católica. E aí o Renato falou assim, você me ajuda a pegar umas caixas ali? Eu falei, pô, vou ajudar e ele vai me dar um dinheiro, né? E eu ajudando ele a tirar umas caixas, colocar aqui da altura da laje de casa, tirava e levava lá para casa. Aí o Renato abriu e falou assim, olha, isso aqui é tempero que eu ganhei, você vai vender, você vai comprar alimento, você vai comprar as coisas para o seu filho. Dinheiro eu não vou te dar. E você? Eu falei, vou dar uma pernada nele. Não vou dar dinheiro aí não. E aí? Aí meu primo chegou. Pra ir pro assalto. Esse chegou. Vamos lá, Garbeiro. Falei, cara, não dá não, rapaz. Eu não vou não. Mas por quê? Pai? Tá com medo? Falei, não, com medo. O Renato tá aqui, da associação. E a Renata tá falando de Deus para você, né? Eu falei, é isso aí, tá falando de Deus, vai me ajudar. E eu não vou não. Aí ficou meio boladinho, ficou ali um pouco comigo, depois foi embora. E vocês iam com revólver, tudo, aquele assalto? Com faca, tinha dinheiro nem para comprar droga, comprar revólver. Era faca? Não, você pega um revólver, você pega uma arma dessa aí, emprestada, os homens te ganham, como é que você faz para pagar essa arma? Com quem você pegou?
Ainda tem isso, né? É, Você já ficou tem. devendo traficante? Não. Preferia ficar sem luz e sem comer, né? Com certeza. Ah. É o serrote, né? Depois você torna um serrote, né? Quando você... Mas voltando, porque Tá. agora eu me perdi, voltando. Aí o seu companheiro, Isso. né, chegou e o Renato, O Renato tempero passando... do Renato te conquistou. Isso. O Renato falou assim, ó... Mas você estava querendo esganar ele. O que te deu na hora que você... Porque eu queria o dinheiro, ele queria que eu pagasse a luz. Assim, ele falou, não, dá papel que eu vou pagar. Sim, mas ele te deu o tempero pra você Tempero. vender. Aí ele falou assim, aí a intenção, falei assim, poxa, ele vai querer que eu dou o dinheiro a ele. Só que eu não vou dar, não. Ah, esse que era o Aí eu falei, não vou golpe. dar dinheiro nenhum, não. Vou ficar tudo pra mim. Depois ele nem é doido de me cobrar. Ele nem é doido. Aí, na hora que eu pensei isso, aí na hora que ele acabou de ajeitar as caixas, falou, ó, você pode vender e ficar o dinheiro pra você. Nossa. Aí ele me desarmou. Te De desarmou, verdade. foi uma frase. Foi. Você todo valentão, vou Todo. passar ele pra trás. Foi isso aí, mesmo. Você sentiu culpa? O que você sentiu na hora que ele falou isso? Seu mundo caiu, o que você sentiu? Nossa, me desarmou, porque a gente acha que é... A gente fica... Você acha um bambambam, né? E vem uma palavra dessa de conforto para te ajudar. Você achou, te tocou, né? Muito mesmo, muito. É, porque se você pensa, olha só, você fala pra mim que os usuários não têm face. Ao mesmo tempo, quando a pessoa tenta ajudar, ele já tá pensando em como ele vai dar o golpe nela pra pegar. É uma situação muito complexa, né? E a galera que ia assaltar, eles foram presos? Ou Não, conseguiram assaltar? não foram, porque dependia de mim, né? A você era o animação mentor intelectual do roubo. Dependia de mim, mas como eu não fui, devido ao Renato, né? Cara, mas eu fico pensando que você fala pra mim que é tão difícil sair, que as pessoas... Você fica naquela lua de mel e de repente uma frase, parece que um anjo vem, toca o seu coração, uma frase. É porque a gente sempre quer... A gente que é dependente químico, né? A gente sempre quer levar vantagem, né? A gente sempre acha que vai levar vantagem, a gente sempre quer levar vantagem. Quando ele falou isso, eu falei, Jesus. Então, ele estava usando eu e mais uma pessoa lá atrás de casa lá. Aí eu escutei assim, a alegria está no coração, Padre Marcelo Rossi, né? E aquilo, eu, doidaraço, doidão, eu e outro camarada, eu falei, cara, Padre Marcelo Rossi está aqui no Dom Bosco, está aqui em Juiz de Fora. Ei, que é esse, Garbero? Você está viajando? Eu falei, não, é ele mesmo, cara, é ele mesmo. Aí o Padre Marcelo é um CD ao vivo. Aí a galera gritando, eu viajando, falei, nossa, deve estar cheio lá a rua, lá na igreja. Eu falei, eu vou lá, cara. Ele, que é esse, Garbero? Você está viajando, rapaz? Vamos acabar de usar aqui. Aí eu falei, não, vou ter que ir lá agora, vou pedir o Padre Marcelo para orar e fazer eu parar de usar. Aí eu desci o escadão, de bermuda, sem camisa e sem chinelo. Desci esse escadão aqui que tem em frente aqui. Eu desci já imaginando, aí cantando, todo mundo gritando. Na hora que eu desço o final da escada, me deparo com quem em frente à igreja? O Renato testando o som. Era o Renato. Cara, de novo. O Renato. O Renato te cercava. O Renato me cercava. E ele conseguiu, hein? Aí ele lá com a Brasília, eu voltei bolado, xingando ele, né? Xingando pra caramba. Aí eu cheguei em casa lá, o cara, e aí? Viajou pra caramba, hein? Falei, era o Renato. É o Padre Marcelo, não, é Renato. Mas você já tinha vontade de sair, né? Tinha. Só não tinha força. É como eu disse, né? A gente fica sempre arrumando uma desculpa para você parar, né? Você fala, se acontecer isso, eu vou parar. Certa vez essa mesma pessoa, eu e ele subindo com a droga e subindo a Independência. Você tem até dificuldade de falar droga, né? É mesmo. Então, com a substância, né? Subindo, aí passou uma viatura, né? Eu falei, cara, ele vai parar a gente. Esse negócio cheio de maconha aqui. Aí você também tá. Eu falei, então vai levar nós dois, mano. Aí, onde que é o Monte Sinai ali, ela parou mesmo. Eu falei, Jesus. Eu falei, Deus, se sair dessa aqui eu vou parar de usar. É o que eu disse pra você, a gente sempre fica arrumando. Falei, desculpa. E não parou dessa vez. Parou. Aí eu joguei fora, aí seguimos o caminho. Aí o policial encostou a gente, revistou, viu que não tinha nada. Subimos pro morro. Depois o policial foi embora, nós descemos e pegamos droga. E quando você
O Renato te tocou, o que ele te falou, evitou de você sair para um assalto, de repente acabar preso, né? Você conseguiu, mas é difícil. Você fez algum tratamento? Ou Não, foi força de vontade, mas força de vontade. na força do ódio de sair? Eu não quero mais isso para mim. O Renato eu sempre perguntava a ele, né? Ele sempre me chamava para fazer uma reunião. E todo dia ele estava lá em casa. Às vezes eu escondia, às vezes eu estava usando, ele passava de carro, eu saía, escondia. Falei, venha Renato, que aquele carro me chamar para reunião. E eu sempre escondia dele. Mas eu falei, você não cansa não, Renato? Você não cansa não? Toda hora você vinha atrás de mim, você sempre ia atrás das pessoas para ajudar. Você não cansa não, não? Ele, não, eu acredito. Eu acredito em você. Eu acredito em Você acha que ele te vocês. jogou uma responsabilidade? Pô, se esse cara acredita em mim, eu não vou decepcionar ele? Você sentiu isso? É, Foi isso? porque sempre me levava para alguns lugares, né? Sempre estava me dando força. Né? Como E eu você disse, não tinha isso em lugar nenhum. como eu disse, né? As pessoas, ninguém usa sozinho. E ninguém sai sozinho. Não Precisa de existe. um anjo. Precisa de uma ajuda. Precisa. E agora que você olha para trás, você tem 2 filhos. Você voltou para sua ex-mulher? Não, não. Não? Não. Então você tem Não, um aí filho. voltamos depois, né? Quando você estava Isso. limpo, ela voltou. Aí nós voltamos, reconciliamos e tal. Só que, e olha só, onde eu morava, eu citei logo no início que era um barraquinho mesmo, né? Um barraco mesmo. E porque eu não tinha dinheiro. Melhor, o dinheiro que entrava eu gastava. O dinheiro que era para drogas. E depois que eu parei, né, eu acabei, o Renato me deu uma força, eu construí uma casa de 2 andares, com terraço. Você construiu? Isso, Como? parando de usar. Parando de usar, começando a trabalhar. A trabalhar e construindo, devagar fui construindo. Porque não tinha, é o dinheiro que entra, sai. O dinheiro sai. E quando eu estava na merda, uma mulher dessa, de um cara que ia lá, aí ela chegou, me parou na rua, falou assim, você está sozinha agora, né? Cadê aqueles seus amigos? E ela falou assim, cadê o meu marido que ia na sua casa sempre usar droga com você? E jogou na tua cara. É. E você, o que você respondeu? Meus amigos são isso aí. Eu achava que tinha amigos, né? Eu falava, E você construiu sozinho, com seus amigos, ó. Sozinho. Aquela pergunta que não quer calar, e o marido dela morreu? Não, Tá preso? tá preso. Ai. E hoje, assim, eu tenho um carro que precisou de um carro para locomover minha mãe para o hospital, né? E certa vez eu manobrando aqui, a pessoa virou e falou assim, que usava junto comigo, falou assim, pô, que conquista legal sua. E ele Não, ai, na continua. saída, que legal. Ele admira a sua conquista, mas É. não tem força para sair, é isso? Não tem. Aí você construiu essa casa, 2 andares, trouxe a sua esposa e seu filho. Isso. Ele tinha quantos anos nessa época? Meu filho já tinha uns 10 anos, creio. Isso. Mas você tinha contato com ele ou não? Tinha Tinha. sim. Mas Sim. nunca ia drogado Sempre. vê-lo? Sempre drogado? Sempre. Ele lembra alguma coisa? Acredito que lembra sim. Lembra. Você tem vergonha disso? Não. O que você sente quando você lembra disso? É porque eu sou um vencedor, né? Puta que lindo. Eu sou um vencedor. Vergonha não tem. Você não pode ter vergonha do que você já fez, o que você, né, de repente, o que foi, o que você passou na vida. E você trouxe para sua casa de 2 andares com terraço Isso. a sua esposa, o seu filho e teve uma filha. E uma filha, Paloma. Depois de tudo que você passou, o que você... Qual o cuidado que você tem com eles? A atenção? O que eles acham de droga? Como é que você lida com ele? Em Eles termos sabem de da minha educação. história. Eles sabem. Sabem da minha história. Eles sabem. Não tem como você falar para uma pessoa, falar, ó, filho, que geralmente os pais falam assim, ah, você não usa isso não, que isso é ruim. E a pessoa vai usar, vai ter uma sensação boa. Você tem que falar da destruição que aquilo causa na vida da pessoa. Porque como está no vício ali, está na lua de mel, é uma história. Porque o negócio é para frente, a destruição que aquilo vai causar na vida da pessoa. E você fala abertamente com eles. Sim, eles sabem da minha história, eles sabem. E você Sabe. continua esse trabalho em larga vezes- escala aqui? Sim, às vezes eu tenho uma discussão com meu filho, né? Aí ele fala assim, eu sei quem é o Garbeiro, hein? O Garbeiro voltando. Eu falei, não volta não, não volta não. E por que ele não volta?
Por que não volta? Gente, você pegar o seu sonho e jogar dentro do lixo as suas conquistas, não. Todos nós temos um caderno com folhas brancas e caneta para contar uma nova história, começar uma nova história. É possível. É possível ser feliz sem as drogas. Dá para você preencher a sua vida sem as drogas. Hoje eu estou à frente de uma rádio web, coisa que eu tenho paixão. Às vezes eu fico aqui, eu falo sobre substâncias também, né? Às vezes eu fico pensando, gente, como que a gente perde tanto tempo iludindo, preenchendo, achando que está sendo feliz e está trazendo uma destruição para a família. A gente acha que ali, aquele momento, a sua felicidade está na festa, está todo mundo cheirando, está todo mundo usando a substância, a sua felicidade ali, e trazendo uma destruição, uma tristeza para a família. Além do Renato, você buscou Deus? Sem Deus não tem como. Não tem. Sem Deus você fica vazio, se torna vazio, você busca de novo a droga. Entendeu? Sem Deus não somos nada, nada. E o que você falaria? Porque aumentou tanto, né? O que você Infelizmente. falaria para as pessoas, depois de tudo que você passou? Que realmente... Se borrar meu olho, você faz. Não, que realmente existe uma vida maravilhosa sem as drogas. Existe, sim, família feliz sem as drogas. Não é necessário você usar uma substância para se igualar àquela galera. Seja feliz do jeito que você é. Você vai ser feliz na rua e trazer infelicidade para sua família, para dentro de casa. E você fez isso e dói muito, Nossa, né? Deus. Me dói. É destruidor, não é? Eu não olho um usuário na rua, como eu disse no início, como um sem vergonha, um falta de vergonha na cara. Porque aquelas pessoas que estão ali, gente, vocês não têm noção, você não sabe o que passa na cabeça da mãe, pensando que o filho está ao relento, está no frio, está chovendo e está lá debaixo da marquise. Eles não nasceram ali não, nenhum deles brotaram ali. Eles não brotaram ali debaixo da marquise. A gente vê uma juventude se perdendo. Se perdendo. Mas ainda tem chance de se encontrar. Tem, claro, claro. E o trabalho de vocês com isso é muito legal. Parabéns. Porque eu acho que você sentiu na pele. Não ter face, as pessoas virarem as costas, o que você destruiu a sua família. Você resgatou. E você passar isso para as pessoas aqui no Dom Bosco, onde você, pela rádio, a mensagem que você passa, isso é muito importante. Porque você tem propriedade para falar. Propriedade e tem uma história. E linda, tá? Parabéns. Não uma história de internet, uma você história é um verdadeira. herói. Você é um herói. Uma história verdadeira. A gente vê, né? A gente estava até comentando agora há pouco, né? Família de internet. Família, todo mundo rindo, tira uma foto ali, todo mundo rindo. Acabou de tirar, cada um vira a cara pro outro. Não. Não é isso que a gente quer, né? Não. Não é isso que a gente merece. Não mesmo. Leandro, muito obrigada por compartilhar isso comigo. Você me fez chorar, vou te xingar porque você tá me borrando, mas que a sua história inspire muitas pessoas e muitas famílias, que há uma luz no fim do túnel. Ah, sempre é uma luz. E essa luz não vem um trem não, tá? É Ó. coisa boa, você consegue atravessar o túnel, você vê coisas maravilhosas. Eu só digo que é feliz viver sem a droga. É possível viver sem a droga. É possível. Ai, que linda. Obrigada, Leandro. Nada, foi um prazer. E, gente, vocês que chegaram até aqui, manda essa história inspiradora para alguém que você conheça, que esteja passando por isso, porque é justamente esse anjo, essa mão amiga, que consegue resgatar a pessoa do fundo do poço e que ela seja exemplo para outras. Inspirador. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Tá?
lembrando, né? A rádio está sempre aqui de porta aberta para vocês. Rádio Amigos. Rádio Amigos Dom é uma Bosco, rádio... Juiz de Fora. É uma rádio, é Amigos, fala porque é internet, eles podem. Sim, é isso aí. Olha, no pré-história você encontra lá, Rádio Amigos JF. A Rádio Amigo pertence a uma associação que faz uns trabalhos sociais aqui na comunidade do bairro Dom Bosco, Jardim Casa Branca e Paraíba do Sul. Entre esses trabalhos, tem o trabalho que eu faço de dependência química, ajuda aos dependentes químicos, temos contra a violência da mulher. Então, se vocês apoiarem a rádio, com certeza estará apoiando a associação. Danadinho, pitch de venda! Arrasou, Leandro! Gente, tem que seguir, tá? Obrigada. Bom, esse aqui é o Renato Lopes, presidente da associação. Esse que eu falei, né, que me conheceu na época da dependência química, que eu falei que eu queria dar uma pernada nele, eu falei, Renato, ajuda a pagar a conta de luz, que eu queria o dinheiro, né? Ele falou, me dá a conta aqui que eu pago, né? E Renato? E aquilo... Agora eu vou querer ouvir o Renato nesse ponto. Renato, e você não desistiu dele? A base do que nos fez fundar a BAN é a compreensão do potencial de cada um, compreende? Então, assim, a gente olha para cada pessoa como alguém que muitas vezes a sua história impediu que ela colocasse o melhor dela para fora. Então, não desistir do Leandro, para nós é base, porque a gente não desiste de ninguém. Compreende? Porque o nosso olhar para uma comunidade, por exemplo, eu trabalhei nas comunidades mais perigosas do Brasil, eu sempre ouvi a mesma história, mas você vai lá é muito perigoso. E aí muitas vezes você chega na comunidade, tem 2, 3, 4, 5 pessoas que realmente optaram pelo mal, mas a maioria das pessoas são do bem. Algumas não conseguem botar isso para fora porque ninguém provoca. Então o papel da ABAN, que foi, graças a Deus, conseguimos fazer com o Leandro, foi provocá-lo a perceber o potencial que ele tinha, os dons que ele tinha, olha o que ele faz hoje, né? Ele só não tinha percebido isso e não teve os estímulos necessários para colocar isso para fora. Então por que nós não desistimos do Leandro? Pelo nosso olhar para ele, e eu acho que esse nosso olhar para ele permitiu que ele olhasse para ele. Na medida em que ele olhou para ele, ele conseguiu colocar para fora esse potencial e hoje ajuda um monte de gente. Então, de alguma forma, ele faz muito bem hoje aquilo que no passado nós fizemos com ele, né?